Fala aí, pessoal, vamos para mais uma questão. Coloque comigo, ó. Vamos lá. Questão 23 do Física Clássica. Então, o texto a seguir foi retirado de uma notícia publicada no jornal Folha de São Paulo no dia 10 de outubro de 2010. Depois ele pede, né? Calcule em quilômetros quadrados a área do Vale do Paraíba. Beleza, a notícia é assim, ó. Diante das encostas artificialmente nuas da Serra da Mantiqueira, em Guaratinguetá, São Paulo, privadas da Mata Atlântica, que as cobria por fazendas de café há muito falidas, fica claro quanto vai dar trabalho replantar a floresta. Ainda mais na escala desejada pelo projeto do Corredor Ecológico. 150 mil hectares em 10 anos, uns 10% da área do Vale do Paraíba. Então, a gente tem lá a Serra da Mantiqueira, lá em São Paulo, ela está desmatada. Tem um projeto chamado Corredor Ecológico, que pretende replantar 150 mil hectares em 10 anos, então vai demorar, né? Essa área toda equivale apenas a 10% da área do Vale do Paraíba. Então, é por isso que ele fala, né? Dá pra ver, né, fica claro quanto vai dar trabalho, né? Então, vai demorar bastante para conseguir recuperar essa área. E aí ele fala assim, ó, calcule em quilômetros quadrados a área do Vale do Paraíba. Primeira coisa que a gente tem que ver, para não cometer um erro, é que esses 150 mil hectares é só 10% da área, né? Então isso aqui é só 10%. A pergunta é quanto que vai ser os 100% e em quilômetros quadrados ele quer, né? Aqui está em hectare, então a gente vai ter que fazer várias conversõezinhas para conseguir responder isso. Beleza? Então vamos bem passo a passo, bem com calma, ó. Então se tivesse, ó, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode lembrar é de uma unidade de área que historicamente até era para ser a unidade padrão de área, acabou não se popularizando, mas que é o ARE. ARE, é assim. Seu nome é meio esquisito, mas é esse, o ARE. E o ARE, pessoal, a gente tem que um ARE equivale a uma área de 100 metros quadrados. Então, isso é definido, padrão. Então, você pegar lá um quadrado de 10 metros por 10 metros. E aqui a gente vai ter um área. Beleza. Quando a gente bota hectares, né? Hectares. Tá vendo que tem um prefixo ec? Então a gente faz assim, ó. Um hectares. A gente tem que lembrar que esse prefixo ec, ele é 100 vezes a sua medida, que é o área. É só se lembrar, quando a gente tem, por exemplo, 1 quilômetro, o prefixo quilo, né, o K aqui vai ser 10 a terceira metros, ou seja, 1000 vezes o metro. Quando a gente tem a próxima, que é o hectômetro, que a gente chama de HM, ele é 100 vezes o metro, ou 100 metros. Né? Então, um hectômetro são 100 metros. Então, esse prefixo ec, ele é justamente o 100. Então, o hectare, ele vai ser 100 ares. Então, ele vai ser 100 ares. Tá? E aqui a gente já estabelece, né, um padrão. Padrão não, uma proporção. Por quê? A gente tem que um are são 100 metros quadrados. Então, se eu multiplicar 100 vezes essa medida, eu vou ter quantos metros quadrados? É aquela proporção, né? Uma forma, sem precisar montar aquela continha, multiplica cruzado, nem manipular nada. Aqui tá mais fácil, né? Porque daqui pra cá, eu aumentei em 100 vezes na minha medida. Para manter essa proporção, lógico que minha outra medida correspondente, ela também vai ser aumentada em 100 vezes. Então, nosso x aqui, pessoal, vai ficar
é 100 metros quadrados vezes 100. Isso vai dar justamente 10.000 metros quadrados. Para não ficar um número grande, eu vou botar o que? 10 a quarta. Eu já vou botar em potência de 10. 10 a quarta metros quadrados. Isso é o que? 1 hectare. Não foi isso que a gente viu? Ó? Aqui, ó. 1 hectare são 100 ares. 100 ares são 10 a quarta metros quadrados. Então aqui a gente já monta outra proporção. Porque a gente quer saber quanto que é 150.000 hectares. Então, ó. Então, vou escrever aqui, ó. Passando para cá. Então, a gente tem que 1 hectare. Né? 1 hectare. Ele equivale a uma área de 10 a quarta metros quadrados. Beleza? Então, 10 a quarta metros quadrados. Vou escrever melhor aqui. 10 a quarta metros quadrados. Então, se eu tenho 150.000, que é o que ele mostra aqui no texto, né? Ele bota aqui no texto. Então, 150.000, o 1.000 é o 10 à terceira. Então, é 150 vezes 10 à terceira hectares. Isso vai ser x, né? X metros quadrados. E aqui é a mesma coisa, ó. De 1 hectare para 150.000, eu multipliquei, né? Eu aumentei minha medida em 150.000 vezes. Então, logicamente, minha outra medida correspondente, também eu vou pegar ela e vou aumentar em 150.000 vezes. Então, 150.000 vezes. Certo? Então, esse nosso x aqui, ele vai ficar da seguinte forma. 10 à quarta metros quadrados vezes 150 vezes 10 à terceira. E aí a gente vai ter... multiplica aqui conservando as potências, esse 150. Então vai ficar 150 vezes 10. E aí conserva a base, soma as potências de 10, né? 4 mais 3. Aqui, ó, 4 mais 3, 7. Então dá 150 vezes 10 à sétima metros quadrados. Então isso equivale a 150.000 hectares. Então 150.000 hectares equivale a 150 vezes 10 à sétima metros quadrados. Só que isso é apenas 10% da área. Então isso aqui, ó, é só 10% da área que a gente quer. A gente quer o 100%, a área inteira. Então vamos fazer mais uma proporção bem passo a passo, ó, para a gente perceber. Então 150 vezes 10 à 7 foi o que a gente encontrou aqui. Então 150 vezes 10 à sétima metros quadrados equivale a 10%. Só que esse 10% eu vou escrever assim, pessoal, 0,1. Ou melhor, vou escrever isso como 1 sobre 10. Para quem não pegou, eu tenho que 10% na forma de fração é 10 sobre 100, né? Isso aqui é uma notação de porcentagem, aqui é a notação de fração, né? Na forma fracionada. Então, isso é 10 sobre 100, eu simplifico, fica 1 sobre 10. Então, estou só escrevendo 10% de outra forma. Beleza? Então, 150 vezes 10 à sétima é 1/10 da área. Aqui eu vou botar na área, ó, área. Beleza. Só que ele quer 100%. O 100% vai ser, usando essa mesma lógica, né? 100% aqui, 10%. O 100% vai ser 100 sobre 100. Só que 100 sobre 100 é 1. Né? Vai ser 1. Então,
uma área completa vai ser 1. Né? Ou seja, um inteiro, né? A área inteira. Isso aqui vai ser 100%. Que é o que ele quer. Ele quer a área do Vale do Paraíba aqui, né? Beleza. Então, nosso x metros quadrados fica aqui. Né? Então, se isso aqui equivale a 10%, então uma área completa equivale a quantos metros quadrados? E aí a gente pode aqui, não fica tão intuitivo só multiplicar, igual eu fiz aqui, né? Igual eu fiz aqui. Então, eu vou fazer bem passo a passo, tá? Montar a continha, ó. Porque daqui pra cá deu 1, certo? Então, ele multiplicou por 10 por 10, não, Vamos fazer bem passo a passo, que vai ficar melhor. A gente pode montar, ó. Isso aqui é uma proporção, certo? Uma razão e proporção. Então, 150 vezes 10 a sétima sobre x. A gente pode dizer assim, ó. Essa proporção aqui, o valor dessa razão tem que ser igual ao valor dessa razão aqui. É claro que qualquer coisa sobre 1 é a própria coisa, né? Mas deixa aqui por enquanto. Deixa eu ver. Não, é melhor escrever assim, ó. Como a gente pode escrever 150 vezes 10 a sétima sobre x, né? 1 sobre 10 dividido por 1 é a própria, né? O próprio 1 sobre 10. Qualquer coisa dividido por 1 vai ser essa própria coisa. Beleza. Então a gente tem isso aqui. Agora, o que a gente pode fazer? A gente quer encontrar o x. Então vamos isolar esse x, né? Como? Vamos fazer bem. Só se eu multiplicar por x dos dois lados, e eu posso fazer isso, e eu não altero, né, minha igualdade. Então desse lado vai ficar x dividido por x é 1. Por isso que a gente fala que corta, né? Entre aspas, corta. Mas é porque você multiplicou dos dois lados. Beleza. Então vai ficar... Vou escrever aqui embaixo. Vou escrever aqui embaixo. Então vai ficar 150 vezes 10 a 7 é igual a 1 sobre 10 vezes x. Beleza. Agora eu quero sumir com esse 1 sobre 10 daqui para ficar o x sozinho. O que eu vou fazer? Eu posso multiplicar por 10 dos dois lados. Multiplica por 10 dos dois lados. O que vai acontecer? Ó, propriedade associativa, né? Eu posso reorganizar isso aqui, ó. Então vai ficar... Primeiro, já fazendo essa conta aqui. Vou escrever aqui embaixo, que acho que fica melhor. Já fazendo essa conta aqui. Aqui é 10 sobre 1, né? Então 10 sobre 1 vezes 150 vezes 10 a sétima. A gente acrescenta 1 no expoente ali do 10. Do 10 a oitava. Né? Propriedade associativa também. Eu estou multiplicando 10 a primeira vezes 10 a sétima, depois vezes 150. Então ficou 10 a oitava. E aqui eu vou escrever assim, ó, 1 sobre 10 vezes 10 vezes x. Só reorganizei. Isso aqui é como se fosse não, né? É 10 dividido por 10, que é 1. Então, fica x é igual... Como é que vai dar 1? Então, 1 vezes x é x. Então, vai ficar 150 vezes 10 a oitava. Aqui eu não botei a unidade de medida, mas eu boto aqui no final. Metros quadrados. Ou seja, isso aqui é 100% da nossa área. Ou seja, a nossa área do Vale do Paraíba. Só que ela está em metros quadrados, ele tem quilômetros quadrados. Aí é só converter de metro quadrado para quilômetro quadrado. Como que a gente faz isso? Forma mais simples de se lembrar para quem viu as primeiras aulas de conversão de unidade. Agora a gente vai usar aqui, ó. Você pensa assim, de metro para quilômetro. Vamos pensar em uma dimensão só. Pensando em uma dimensão. De metro para quilômetro, a gente
deduziu nos outros vídeos, que a gente divide por 1000, certo? Dividir por 1000 é a mesma coisa que você multiplicar. Vou escrever aqui embaixo. Divide por 1000. Só que é a mesma coisa que você pegar o seu valor e multiplicar por 10 a menos 3. Beleza? Então, por exemplo, se você tem 1 metro, para converter para quilômetro, ele vai ficar 1 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Beleza, só que está em metro quadrado. Então, você vai elevar o seu fator de conversão ao quadrado também. E aí, propriedade de potência, né? Aqui vai ficar menos 3 vezes 2, que dá menos 6. Então, vamos lá. Se eu quisesse, então, 1 metro quadrado, o que eu ia fazer? Eu ia pegar 1 vezes 10 a menos 3 quilômetros e elevar isso ao quadrado. Isso dá 1 vezes 10 a menos 6 quilômetros quadrados, tá? Então, só para ficar mais claro. Como eu tenho 150 vezes 10 à oitava metros quadrados, então o que eu vou fazer? Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar aqui, ó, no cantinho aqui. Pra gente não esquecer. Tá bem aqui. Tá? Mas só lembrando que é a nossa explicaçãozinha aqui. Então aqui, ó, x, então nosso x em quilômetros vai ser 150 vezes 10 à oitava. E aí a gente pega e multiplica pelo que a gente descobriu, né? 10 a menos 6. E aqui fica quilômetros quadrados. E aquilo, propriedade de potência. A gente pega, conserva aqui e fica 8 menos 6, que fica 2 quilômetros quadrados. Colocando em notação científica, sempre tentem ao final botar em notação científica, tá? Que é aquela forma, né? N vezes 10 elevado a N, com esse N entre 1 e 10, tá? Então isso aqui vai ficar, eu vou andar mais 2 casas, ou seja, vou dividir por 100, logicamente aparece uma multiplicação por 100 aqui, então aumento em 2 o meu expoente. No final, x vai ficar 1,5. Então, x é igual a 1,5 vezes 10. Como eu andei 2, né? 1, 2. Vezes 10 à quarta quilômetros quadrados. Então, essa é a nossa resposta final. Isso equivale ao quê? 100% da área do Vale do Paraíba, né? Que é o que ele quer, é o que ele pergunta, né? Qual é a área do Vale do Paraíba? E aí você vê que 10%, ó, a gente tinha encontrado aqui, 10% é isso aqui, né? Em metros quadrados. Em metros quadrados. Enquanto 100% em metros quadrados é isso aqui, né? 10 à oitava, né? 10 vezes maior. Ou seja, vai demorar bastante, né? Se vocês forem replantar 100% da área. Se 10% vai levar 10 anos, né? Então 100% dá até para fazer outra proporção aí, né? Bem, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Essa aqui é a nossa resposta. Se te ajudou, se tá bacana, eu fiz bem passo a passo, às vezes leva um pouquinho mais de tempo, porque dependendo da situação eu gosto de ir bem passo a passo e tal, até para eu mesmo revisar, acaba me ajudando. Então se você gostou, te ajudou, tá gostando do canal, tá gostando dos vídeos, se inscreve aí, pessoal, deixa o like, comenta, apoia o canal, né, para ele crescer e a gente se tornar aí mais um canal referência de física, de matemática, de resolução de questões nesse YouTube, beleza? E a gente se vê na próxima questão.